Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe do blog fmansano.com. Hoje vamos aprender uma dica bem legal de como validar o CPF, tanto na expressão matemática que nós encontramos no Google, em vários blogs por aí, quanto também direto na base de dados da Receita Federal, onde a gente podemos verificar se o CPF realmente existe, se não é um CPF gerado por algum programa que gera CPFs, e se ele está com situação regular e tudo mais que a gente pode pesquisar direto no site da Receita. Primeiro passo, a gente digita no Google Consulta CPF, a gente vem nesse primeiro link, que é o site da Receita, onde a gente informa o CPF, informa o CAPTCHA, e ele nos retorna a situação regular do CPF e se ele realmente existe na base da Receita. Nesse tópico a gente vai abordar um script que faz a intermediação entre o usuário e o site da Receita. Então, esse post ele vai se basear nisso. O foco do tópico é o seguinte: a gente criar uma aplicação em nosso site que o usuário forneça o CPF e esse CAPTCHA da Receita que nós vamos pegar e colocar no nosso site. E assim que ele clicar em consultar, a gente puxa os dados dele automaticamente e valida o mesmo. Bom, vamos lá. A primeira coisa a fazer, a gente vai criar um script PHP. Vamos criar um script novo. Iniciar as tags PHP. E vamos salvar ele. A primeira coisa, vamos guardar o link nessa página da Receita. Vamos criar uma variável em nosso script chamada link. Olhando de cara para o site, a gente pensa o seguinte: o site só pede para a gente o campo CPF e o campo CAPTCHA, mas nem sempre é assim. Se a gente ler no site, ele informa que para que essa consulta funcione corretamente, é necessário que o navegador esteja habilitado para a gravação de cookies. Ou seja, essa consulta só vai funcionar se nós enviarmos o cookie que foi gerado no site. Vocês podem ver aqui que eu venho na aba Resource do Google Chrome. Eu vou deletar esses cookies. E assim que nós carregamos a página, é sempre gerado um cookie novo. Ou seja, é obrigatório esse cookie. Isso pode tornar um pouco mais complicado a requisição para a página do que do método convencional, que seria só enviar o formulário mesmo para o URL e mais nada. Então, uma das coisas que a gente tem em mente é que nós vamos ter que enviar todo o formulário e vamos ter que enviar esse cookie que é gerado assim que nós abrimos a página. Então, a primeira coisa a fazer é a gente entrar na página e gravar esse cookie no nosso computador para posteriormente a gente enviar esse cookie para a Receita para fazer a validação do envio do formulário. Então vamos lá para o nosso script. Com o link da Receita em mãos, nós vamos ter que fazer uma requisição à página e salvar os valores do cookie. Para isso, a gente vai utilizar a função nativa do PHP chamada de curl. Curl, não sei como fala a pronúncia corretamente. Bom, aqui nós temos o manual do curl. Eu vou falar só o básico, não vou falar, né? Eu vou mostrar só o básico dele para a gente poder fazer esse script funcionar, beleza? Bom, vou deixar aí na descrição dos comentários o manual no site do PHP. Vamos lá. A primeira coisa a fazer é criar uma instância dessa classe, dessa função. A gente inicia o curl init. E podemos passar aqui a URL ou depois através de um parâmetro. Vamos passar direto a URL aqui, que eu acho mais simples. Bom, o básico seria apenas isso e o return e a execução, né? Curl exec e a variável onde está sendo a nossa instância da classe. Esse é o básico do curl. Inicia,
executa e fecha, curl close. Então aqui nós temos a iniciação da função, que vai fazer a requisição nessa URL. Nós temos a execução e o fechamento dessa instância. Só que nós precisamos de alguns parâmetros a mais. Como vocês podem ver, eu vou simular uma requisição no site da Receita para a gente poder ter noção de quais cabeçalhos são enviados. Para isso eu vou precisar de um CPF que realmente exista. Então vou procurar no Google o CPF da nossa querida presidente Dilma. Querida entre aspas, uma aspas bem grande, né? Bom, vamos lá, com o CPF dela em mãos. Vamos digitar o CAPTCHA. E vamos fazer uma consulta. Opa, erramos o CAPTCHA. Ah, tem um porém. Aqui nós não podemos colocar pontuação. Então vamos ter que arrancar essas pontuações do CPF. Beleza, vamos clicar em consultar. Bom, aqui nós temos o resultado da consulta. Temos o número do CPF, o nome da pessoa física, a situação regular, que é o que nós precisamos. Se o CPF não existisse, a gente pararia na tela de erro do início, informando que o CPF não existe ou alguma informação está incorreta. Se o mesmo existir, ele cai nessa página, informa qual a situação regular, informa o nome completo da pessoa, e é isso que nós precisamos. Bom, voltando aqui em nosso envio de requisições, temos um envio de um post, que foi assim que eu cliquei no botão consultar, para essa URL, consulta pública exibir.asp. Clicando nela, a gente pode vir nessa guia. Lembrando, pessoal, que nesse exemplo eu estou utilizando o navegador Google Chrome, que eu acho bem mais simples para o desenvolvimento. Então, clicando no link da nossa requisição, na guia Request Headers, temos todos os nossos cabeçalhos que são enviados para a nossa URL post, que seria a nossa URL de destino. Aqui nós podemos ver que é enviado um cookie, aqui é o nome do cookie e o valor do mesmo. Também podemos ver que é enviado como parâmetro uma URL de referência. O que seria esse parâmetro de URL de referência? Seria qual URL se originou esse post. Em alguns casos a gente não precisa informar, mas em alguns sites eles só permitem o acesso ao post se o URL de referência for do mesmo servidor. Então, para evitar futuros problemas, vamos colocar como a referência essa URL que nós temos aqui, que seria a mesma URL do início. Se vocês compararem o link, seria a mesma URL da página inicial. Então, para isso, a gente vai criar uma opção do curl através do parâmetro curl setOpt, setOption. Colocamos a nossa instância, vírgula, e qual seria o parâmetro que a gente vai enviar. No caso, seria curl opt underline refer. Opa. Beleza. Vírgula, qual seria o valor desse parâmetro? A gente poderia colocar essa variável link ou escrever qualquer outro valor. Para ficar o código mais curto, vamos usar a mesma variável do início. Beleza. Já temos a nossa referência. Outra coisa que a gente precisa informar no nosso parâmetro que seria o básico do curl, para ele seguir se tiver algum tipo de redirecionamento no meio da conexão. Seria o parâmetro follow location. Follow location. Beleza, e aqui nós colocamos como true, verdadeiro. Aqui o que vai acontecer, se caso a nossa requisição retornar algum cabeçalho de redirecionamento como 301 ou 302, o nosso curl vai seguir para essa próxima URL. Se a gente colocar em falso, ele para e não segue, beleza? Vamos colocar só mais um.
em questão de redirecionamento, que seria o max redirs, o máximo de redirecionamento que podemos permitir. Max redirs. Opa. opt max redirs. Vamos colocar aqui 3 redirecionamentos no máximo. Beleza? Outro parâmetro também que temos que colocar é o return transfer. Set opt cur opt return transfer. Colocamos como verdadeiro também. Esse parâmetro ele vai informar o cur que nós queremos o retorno da requisição em uma variável que não seja impresso na tela diretamente. Se a gente colocar falso aqui, o resultado dessa requisição seria como se fosse um eco direto na página, que no caso não seria interessante para a gente no momento. Então vamos colocar como verdadeiro, certo? Bom, beleza. Aqui nós vamos executar o cur. E como a gente colocou o return transfer como true, aqui nós temos que informar uma variável que vai receber o retorno dessa função. No caso, eu coloquei HTML. E no final vamos dar um eco só para a gente ver se deu certo a nossa requisição. Vamos salvar. Vamos vir no nosso localhost da pastinha, validar CPF, videoaula.php. Vamos aguardar o... Bom, aqui como vocês podem perceber, vamos voltar para a página, vamos abrir a página de novo, a gente vê como que é. Se vocês prestarem atenção, tirando o estilo, o CSS, tudo, a gente pode ver que a estrutura em HTML é a mesma. Então quer dizer que nosso script ele conectou o servidor com sucesso, pegou o retorno e a gente, através do nosso eco, imprimiu na tela, beleza? Certo. Então, mas para que a gente fez isso? Por enquanto, para nada. Isso não serve para nada. O interessante que nós queremos no início é a gente capturar o valor do cookie. Beleza? Então aqui por enquanto a gente não vai precisar. Vamos deixar aqui futuramente. A gente informa um parâmetro a mais no curl chamado, deixa eu dar curl chamado cookie jar. E aqui a gente tem que colocar um endereço de uma pasta do nosso servidor. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar todos os valores que foram criados nessa requisição e vai salvar em um arquivo de texto que vai estar um arquivo de texto que nós deveremos criar e informar nesse parâmetro. No caso aqui, vou colocar numa variável chamada arquivo. Vamos criar aqui o nosso arquivo. O endereço dele vai ser o nosso diretório, ponto, o nome do arquivo, vamos colocar um md5 handtime. Para ficar bem único mesmo. Então o nosso arquivo vai gravar em nosso diretório e vai criar um arquivo randômico. Um nome random. Então vamos criar o arquivo, né? Ao invés de usar as funções fopen, fclose, nós podemos utilizar file put contents, que eu acho mais simples. Então vamos lá, vamos usar file put contents, o nome do arquivo, que seria a variável arquivo, e a data por enquanto vamos deixar em branco. Beleza? Essa função vai criar nosso arquivo para o cur poder escrever nela, certo? Vamos ver se funcionou. Vamos abrir nossa pastinha aqui. E vamos atualizar o site de novo. Bom, não criou. Vamos ver o porquê. Aqui, pessoal, esquecemos de colocar o nosso... Aqui nós temos o endereço do diretório e o nome do arquivo. Só que esquecemos de colocar o separador de diretório. A gente pode usar a constante do PHP Directory Separator. Directory.
Directory separator. Essa constante traz qual é o separador de diretório do sistema operacional que está executando o PHP. No caso, nós temos a diferença do Linux e do Windows, que cada um usa um estilo de barra diferente. No Windows você pode perceber que a barra, a ponta dela é virada à esquerda. Eu creio que no Linux seja à direita. Bom, tendo o arquivo com o caminho completo, agora vamos ver se está criando o nosso arquivo de cookie. Vamos atualizar a página. Beleza, tá vendo que criou nosso arquivinho aqui. Eu não coloquei nenhuma extensão nele porque não é necessário. Poderiam ter colocado .txt, .doc, qualquer coisa. Não é necessário. Vamos abrir com o bloco de nota. A gente pode ver que foi salvo o nosso cookie da receita.fazenda.gov.br. Aqui nós temos nosso valor, nosso nome do cookie e nosso valor. Beleza. Com o nosso valor de cookie em mãos, já temos a referência, o cookie, que é importante aqui, e só, de cabeçalho apenas. E também temos os parâmetros do formulário que é enviado. Aqui a gente pode observar que é o txt CPF, txt texto underline captcha cprog.gov.br, que é o input onde a gente digita o captcha, e aqui é o botão submit e enviar. Então vamos criar aqui uma array chamado dados. Essa array vai ser da seguinte maneira: as nossas chaves vão ser o nome do campo e o valor dessa chave seria o valor do campo. Beleza? Então vamos criar elas. Beleza, pessoal, já temos nossa array formada com nossos nome de campo e nosso valor de campo. Lembrando que esse parâmetro vai ser dinâmico, tanto esse quanto o primeiro, que a gente vai criar mais para frente o nosso mini formulário para poder enviar. Certo? Então nós já temos nossos dados, o nosso cookie. Aqui, pessoal, eu vou excluir o arquivo para ficar mais limpo. A cada execução do script, ele exclui o arquivo do cookie gerado. Beleza. Agora, a nossa próxima etapa vai ser pegar o captcha, essa imagem aqui, para a gente colocar no nosso formulário, para exibir para o usuário digitar o captcha, para a gente poder informar a receita, certo? Então vamos lá. Se você vir inspecionar o elemento em cima da imagem, você pode ver que essa imagem é um link fixo que nunca vai alterar. Então a gente pode copiar o link da imagem. Observe que cada vez que eu atualizo a página, ele vai trocar o captcha. Então é só a gente copiar essa URL. Vamos colocar em nosso script. Criar uma variável nova chamada captcha. E vamos capturar o conteúdo dessa URL, que no caso o conteúdo seria uma imagem. Se a gente vier em network, a gente pode ver que o tipo do cabeçalho é image PNG, ou seja, o retorno dessa URL é uma imagem. Então nós vamos utilizar o cur também, só que de uma maneira bem simples, para pegar esse captcha. Então vamos criar aqui uma nova instância do cur. Aqui a gente vai passar o URL do captcha agora. E vamos passar somente o follow location, referência, o return transfer
e o max redir. Só não vamos passar o cookie jar. Aqui nós temos o captcha, recebe a execução do nosso cur exec. Vamos fechar a instância desse cur close. Certo, pessoal? Aqui nós temos nessa variável o retorno da nossa URL da imagem, que no caso seria uma imagem. Vamos testar. Vamos imprimir o retorno para ver como seria. Como vocês podem ver, ele vem esse dado totalmente embaralhado, porque no caso a gente está tentando imprimir uma imagem em modo texto. O que nós temos que fazer agora? A gente temos que, com a imagem em modo texto, nós vamos criar uma imagem no PHP, utilizando a função nativa do PHP, image create from string, que seria o que? Ela cria uma imagem através de uma string. Então vamos lá, vamos utilizar a função igual image create from string. E vamos passar a nossa string, que seria essa variável que está pegando o retorno do captcha. Beleza, aqui nós já temos a nossa imagem criada. Agora vamos imprimir ela no nosso HTML. Bom, no caso a gente tem que informar ao nosso navegador qual é o retorno. No caso nós temos que criar um cabeçalho informando que o tipo de retorno é uma imagem. Então vamos usar a função header, utilizando o cabeçalho content tracinho type, image/png. E vamos utilizar a função image_png do PHP com nossa imagem criada aqui. Esse image_png vai executar essa imagem no navegador e vamos ter nosso retorno corretamente. Como vocês podem ver, o captcha foi gerado na minha URL local. Vocês podem ver que está bem rápido. E sempre que eu atualizo a página, ele atualiza o captcha. Beleza. Então vamos fazer em arquivos diferentes, pessoal. Vamos salvar isso aqui em um arquivo. Vamos criar um arquivo novo. Vamos chamar ele de captcha.php. Vamos copiar essas duas URL. Beleza, sempre quando eu chamar esse link, eu vou ter um captcha novo. Certo? Vamos apagar esses cookies que foram gerados nos testes para evitar lixo na nossa página. Beleza. Então aqui, se eu digitar o captcha.php, ele vai gerar o nosso captcha. Legal. Voltando para o nosso script principal, podemos apagar essa variável. Vamos criar agora, vamos deixar isso comentado no momento, o nosso formulário em PHP, o nosso formulário em HTML. Vamos criar a estrutura básica de um HTML e criar um formulário básico. O formulário básico vai ser apenas um input para o CPF e um input para o captcha. Então vamos dar CPF e o input para o nosso captcha. E para a gente informar para o nosso usuário qual é o captcha, vamos chamar nosso script PHP que gera a imagem, que no caso a URL dele seria captcha.php. Certo? Vamos voltar à nossa URL principal.
Podemos ver nosso formulário aqui simplesinho, com um input para o CPF, input para o CAPTCHA e o CAPTCHA. Faltou o botão de enviar. Beleza, pessoal, temos nosso formulário básico pronto. Pessoal, uma dica legal que eu acho que vai facilitar e evitar requisições ao site da Receita é que, observando, a gente pode ver que mesmo no URL do CAPTCHA ele gera o cookie. Então vocês podem ver que assim que nós atualizamos, assim que nós geramos o CAPTCHA, se não tiver um cookie, ele cria. Então vamos aproveitar a nossa busca do CAPTCHA. Vamos matar um coelho com duas... Opa, falei errado. Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então assim que ele gerar o nosso CAPTCHA, ele automaticamente pegar o nosso cookie também. Então vamos trazer o nosso cookie para cá. Vamos trazer toda a criação de arquivo para cá, para o nosso script que gera o CAPTCHA. Beleza, vamos fazer um teste. Como vocês podem ver, o código do nosso script principal está comentado, então não tem como ele pegar. Deixa eu copiar esse link também, que é usado ali. Não é por enquanto. Como vocês podem ver, está comentado o código que gera o cookie, então não é para ele criar o arquivo aqui, mas como nós passamos o nosso cookie para cá, então ele deverá gerar. Vocês podem ver que o cookie foi gerado com sucesso. Como a gente vai utilizar duas etapas, nós não podemos excluir o cookie. E na segunda etapa nós temos que ter aqui o valor que foi gerado na primeira. Vamos guardar esse arquivo na nossa sessão. Então vamos criar uma sessão bem simples, session start. E na nossa sessão nós vamos guardar o valor, a URL do nosso arquivo onde está armazenado o nosso cookie. Então bem simples, session cookie é igual nosso valor cookie, nosso valor de arquivo. Então na nossa segunda etapa, quando eu precisar desse endereço do arquivo, é só acessar o valor da seção cookie. Certo? Beleza, vamos apagar. Já foi apagado. Bom, vamos lá. O nosso formulário ele vai enviar um post para ele mesmo. Aqui no Action eu posso usar um server PHP self. Como action, e o nosso método vai ser um post. Como vocês podem ver, ele já pegou no action nosso script PHP, método post. Temos os nossos dois input, nosso CAPTCHA, nosso botão enviar. Temos tudo pronto para fazer uma simulação do site da Receita. Aqui eu vou colocar um código bem simples só para a gente testar se existe um post. Vamos imprimir ele. E vamos dar um exit, certo? Beleza, vamos lá. Nosso CPF, nossa querida Dilma. O CAPTCHA e enviar. Como vocês podem ver, está vindo corretamente o CPF e o CAPTCHA. Beleza, com isso pronto, nós já podemos fazer nossa segunda etapa, que é o envio das nossas informações para o site da Receita. Vamos lá. Aqui nós podemos excluir, que no caso a gente passou todo esse código para a nossa segunda etapa, que é o CAPTCHA. Então, qual seria a nossa segunda etapa? A nossa segunda etapa seria clicar nesse botão consultar, que seria enviar toda a requisição para o site da Receita. Como nós observamos, ele precisa do cookie,
Ele precisa dos dados do formulário, da referência e mais nada interessante no caso. Então vamos lá, vamos criar. Importante, temos que pegar qual que é nosso endereço de requisição, que no caso seria esse aqui. Se vocês podem ver que, não sei se aqui vai mostrar. Aqui, ó, na ação do formulário tem o endereço que nós vamos precisar, que seria consultapublica.asp. Consulta pública exibir.asp, corrigindo. Bom, vamos lá, nosso link novo agora é esse. Vamos criar uma instância do nosso cur. Vamos criar nosso parâmetro básico falado anteriormente. Site-opt ch. Vamos copiar daqui para ficar mais rápido. Beleza. Aqui, pessoal, a gente vai ter dois parâmetros novos. Na verdade, são três. Qual é o primeiro parâmetro? A gente vai informar para o cur que nós estamos enviando um post. Então, aqui no nosso parâmetro de option, nós vamos colocar a opção cur. A opção cur opt underline post, informando que nós estamos enviando um post, colocando o valor como true ou 1, tanto faz. Prefiro o true porque fica mais visível, certo? E nosso segundo parâmetro, cur set-opt, nós vamos informar quais são os nossos dados a serem enviados. Então seria o cur opt post fields, que seria os campos enviados, post fields, e aqui seria os nossos dados a serem enviados. Bom, eu apaguei os nossos dados, então vamos criar novamente. Nossos dados são o seguinte: é uma array, certo? Daqui a pouco eu explico porque eu estou criando em uma array. Vamos preencher de novo vamos pular de novo nosso array com os dados que a receita exige. txt-cpf, captcha e o enviar. Aqui estou colocando nossa nova variável que vai receber nosso captcha e aqui também nosso CPF. Beleza, pessoal, temos nosso campo txt-cpf, nosso captcha e nosso botão enviar. Aqui já estou colocando como dinâmico nosso CPF, nosso captcha, porque ele vai vir através do formulário. E como ele é um formulário post, nós vamos utilizar direto o CPF, direto do post. E aqui também, captcha. Lembrando que esses nomes devem ser os mesmos do nosso formulário aqui embaixo. Outra dica, pessoal, é que, como vocês podem ver no começo da videoaula, no site da Receita, ele obriga o CPF a ser somente números. Se vocês procurarem no blog, tem um post ensinando como deixar apenas números na string. É bem simples, utilizando uma expressão regular, vamos usar a função preg replace. Vamos colocar nossa regra será a seguinte: tudo que não for número vai ser substituído por nada do nosso CPF. Então aqui nós já temos nosso CPF tratado com apenas número. O captcha não precisa tratar, porque o usuário tem que informar corretamente. E esse parâmetro é apenas para constar mesmo, não é necessário. Agora, por que eu estou usando em array? Se vocês vierem aqui na nossa requisição, no view source, vocês podem ver que o form data ele é enviado dessa forma ao servidor, ou seja, o nome do campo é igual ao valor. Se tiver mais de um campo, usa o e-comercial para separar. Ao invés de usar isso na mão, criar isso na mão, seria bem chato colocar o nome do campo igual, o valor, se tiver mais um campo e-comercial igual, nós podemos utilizar a função do PHP chamada http build query, que ela faz o que isso está aqui. Ela vai transformar nossa array nesse formato. Ou seja, a chave igual o valor da chave, se tiver mais de um, e-comercial, e assim por diante.
Então vamos lá, nossa variável dados agora vai ter o seguinte valor: http build carry. Aqui nós passamos nosso array dados, passamos um parâmetro null aqui, e qual será o nosso separador de posições? Nosso separador no caso aqui é o e-comercial. Beleza. Então aqui nós já temos formatado o nosso form data. E vamos passar esses dados aqui nesse parâmetro post fields. Opa. Beleza. Vamos ver se precisa mais de alguma coisa. Nosso retorno HTML é igual curSec, nossa instância. Beleza, pessoal, temos tudo pronto. Vamos imprimir nosso retorno para ver como será o resultado, e vamos dar um exit aqui para ele não executar o HTML embaixo. Ou, na verdade, vamos deixar ele executar o HTML embaixo. Então vamos lá, vamos copiar nosso CPF da Dilma. Vamos vir aqui no nosso script. Opa, aqui é importante, só vamos executar esse código se for enviado um formulário, senão não faz sentido ele ser executado. Então aqui colocando uma instrução de if simples, se tiver um post, ele executa o código, senão não executa. Voltando para cá, beleza. Pessoal, esquecemos de uma coisa importante, o nosso cookie. Lembrando que aqui ele está sendo armazenado em sessão, então aqui nós temos que iniciar uma sessão novamente para resgatar o valor. Nosso cookie tá, não sei se é um cookie. Nosso arquivo está aqui dentro. Beleza. Agora um parâmetro para enviar nosso cookie é bem parecido com o parâmetro que usa para resgatá-lo. O nome do parâmetro é cur opt underline cookie file e o endereço do nosso cookie. Então, nesse parâmetro cookiejar, ele guarda o cookie no arquivo que a gente gerou, e aqui ele envia o nosso arquivo como um cookie. E no final de tudo, para limpar nosso código, vamos fechar o cur aqui, cur close, e vamos excluir nosso arquivo, que ele também, depois de utilizado uma vez, não serve mais. Arquivo. Opa, é cookie nome. Beleza. Vamos apagar esse cookie se for gerado de teste. E agora podemos simular o nosso código. Vamos copiar aqui o CPF, informar o CAPTCHA corretamente, Q4OBYX, e vamos clicar em enviar. Como vocês podem ver, pessoal, ele já me retornou aqui como ele retornou nessa página. O retorno é o mesmo, só que o interessante é que nós temos isso em nosso servidor. Então podemos colocar esse formulário em nosso site para validar se o usuário realmente existe um CPF na base da receita. Agora, através de uma expressão regular simples, podemos tratar a situação regular, se existe ou não. Aí eu vou deixar um critério para vocês. Resumindo, é só vocês vierem aqui no HTML, através de expressão regular, vocês podem vir aqui tratar o retorno, ver se está regular ou não, ver se o CPF veio certinho ou não. Se vier diferente dessa forma é porque não existe. Aí vocês podem simular qualquer tipo de erro. O foco dessa videoaula foi ensinar um pouquinho do cur e como a gente pode fazer uma requisição a um site, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida é só postar no blog. Até a próxima videoaula. Valeu!